Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Ministra da Agricultura do Brasil convida a ministra da Agricultura da Alemanha para conhecer nosso agronegócio brasileiro, que é sustentável. Boi gordo começa a ter preços melhores. Tempo quente, muito calor para a maioria das regiões produtoras do Brasil. Produtores americanos podem ter quebra de safra e você vai ficar por dentro do mercado de hortifrutis. E vamos falar sobre as plantas medicinais que controlam a ansiedade. O Agora Agro já está no ar. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ela disse que existe uma preocupação com a forma equivocada com que a imagem do Brasil está sendo divulgada no exterior, ao relatar no seu Twitter uma conversa que teve com uma jornalista da Alemanha, a Hildegard Stauberg, de um jornal local lá em Colônia, na Alemanha. A ministra da Agricultura, ela participou agora na cidade de Anuga, que é considerada que tem um dos maiores eventos do mundo em alimentos e bebidas do planeta. Tereza Cristina também afirmou à repórter que o Brasil ele tem uma política, ele tem um potencial agrícola e ambiental e que se produz aqui no país com muita tecnologia, com muita sustentabilidade. A ministra ainda acrescentou, na pauta de entrevistas, que estava citando o acordo entre Mercosul e União Europeia, a importância dessa feira lá em Anuga, e o agronegócio brasileiro, o quão importante é para o nosso país e para o mundo. A ministra brasileira convidou a ministra federal da Alemanha, da Agricultura, a alemã Julia Kochner, para conhecer de perto a nossa agricultura sustentável. Ela também havia divulgado que as duas debateram muito em uma relação comercial entre os dois países, Brasil e Alemanha, e a cooperação em bioeconomia. No fechamento da última sexta-feira, houve valorização em 5 praças em relação à valorização do boi gordo e queda em 2 e estabilidade nas demais para o mercado do boi gordo. Em Paragominas, por exemplo, lá no estado do Pará, a dificuldade de compor as escalas de abate valorizaram novamente o mercado do boi gordo. A cotação estava em R$ 151 por arroba a prazo, livre de fundo rural, uma alta de 1% desde o início de outubro. Já no sul do estado de Goiás, o preço do boi gordo subiu na última sexta-feira e esteve cotado em R$ 147 arroba, nas mesmas condições, uma valorização de R$ 1 por arroba. Isso desde o começo da semana. Já em São Paulo, apesar de os preços estarem firmes, a compra de lotes maiores por parte dos frigoríficos permitiu que as programações de abate se alongassem. E com isso, algumas indústrias saíram das compras na última sexta-feira. A cotação do boi gordo na Praça Paulista segue na casa de superior a R$ 160 por arroba à vista, livre de fundo rural. Vale destacar que existem pagamentos maiores para animais destinados à exportação para a China. Também houve valorizações no Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. No Rio Grande do Sul, a oferta melhor de animais fez com que os preços caíssem novamente. O boi gordo está cotado, em média, R$ 4,90 o quilo, a prazo, livre de fundo rural, queda de 1% na comparação do dia a dia. E agora vamos ver como anda o tempo e a temperatura. Vamos conferir as condições climáticas para as principais regiões produtoras do país. A região norte, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas, Roraima e Rondônia, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva no Pará, demais áreas da região, tempo parcialmente nublado a nublado. Máxima 38, mínima 18. Região Nordeste, pancadas de chuva na Bahia, sul do Maranhão, chuvas isoladas no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco e leste de Alagoas e também de Sergipe. Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado. Máxima 38, mínima 15. Na região centro-oeste, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No Mato Grosso, tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. Mato Grosso do Sul e também em Goiás. A temperatura máxima 40 graus, mínima 15. Região sudeste, chuva isolada no Triângulo Mineiro e região sudoeste de Minas Gerais, tempo nublado a parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer em São Paulo, tempo nublado a parcialmente nublado no Rio de Janeiro e demais áreas, tempo parcialmente nublado. Máxima 38, mínima 8 graus. E na região sul, tempo nublado no norte do Paraná, metade sul do Rio Grande do Sul. Demais áreas da região, tempo parcialmente nublado, podendo passar a claro em alguns instantes do dia. Máxima 36 graus e a mínima 10. E depois do intervalo, você vai ver que produtores americanos podem ter quebra de safra. Vamos falar sobre o mercado de hortifrutis e você vai conhecer as plantas medicinais que controlam a ansiedade. É um minuto só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, tem início agora em outubro, os norte-americanos eles escolheram 11% da área semeada com milho da safra 2019-2020. E esses trabalhos estão atrasados em relação aos 25% que foram colhidos até esse mesmo momento da safra passada e 19% colhidos na média das últimas 5 temporadas. Com relação à situação das lavouras, lá nos Estados Unidos, 57% estão em boas ou excelentes condições, 29% em condições medianas e 14% em condições ruins ou muito ruins. Para uma comparação neste mesmo período da safra, 69% das lavouras estavam em boas ou ótimas condições. Com relação à soja, a colheita já atingiu 7% da área semeada em 2019 e 2020 lá nos Estados Unidos, frente aos 22% colhidos até então na safra passada e a média de 20% colhidos nos últimos 5 anos. Ainda segundo o departamento americano, 55% das áreas a serem colhidas estão em boas ou ótimas condições, 32% em condições medianas e 13% em condições ruins ou muito ruins. Na safra passada, até o final de setembro, 68% das lavouras norte-americanas estavam em boas ou excelentes condições. Eu vou conversar agora com Josué Lopes Siqueira. O Josué ele é gerente técnico da Ceasa e nós vamos bater um papo sobre mercado de hortifrutis. Josué, tudo bem? Tudo bem. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa e tenho certeza que a gente vai falar um tema interessante que é sobre preço de hortifrutis. Vamos dar aí uma visão geral. Josué, nós estamos agora entrando num período assim, chove, mas a chuva está pouca, está meio raleada, tem muita região que nem choveu ainda. Como é que está a situação do mercado? Bastante alterado. É mesmo? Alguns produtos com os valores de mercado bem acima do normal, né, e em função, sim, da estiagem, né, o reflexo da estiagem. Nós temos que ver que Goiás, nós estamos no centro do Brasil, e Goiás vende muitos produtos, principalmente de hortifrutis, para a região norte e nordeste, né, Josué? Lembrando que a Ceasa é o principal mercado da região central-norte do país. Então, a influência dela nesse contexto da região do país ela é muito grande,
né? Mato Grosso, Tocantins, Pará, Maranhão e, claro, Goiás. o próprio estado de Goiás, né? E, claro, regiões da região sudeste também, né? Então, tem essa importância no contexto. O Josué ele fez um levantamento, né, Josué? Balizando do dia 10/9, né? Do dia 10/9 até o dia 8/10. Basicamente, um mês. O que aconteceu nesses últimos 30 dias? E o resultado aqui assusta e assusta muito, né, Josué? É verdade. Chuchu. O que aconteceu com o chuchu? Olha, o chuchu no dia 10 estava sendo comercializado a R$40. A caixa. A caixa, com 22 quilos, né? Hoje, né? R$100. R$100. Em um mês, saiu de 40 e foi para R$100. Mais de 100% de reajuste. Muito mais de Chuchu quase 150%. É uma cultura que ela precisa de água e é o que não estava tendo água, e a questão da baixa umidade também compromete. A umidade estava muito baixa, também traz o comprometimento para a cultura, então ela não desenvolve, então a planta produz muito pouco, né? Então a razão desse absurdo aí. Giló, no dia 10/9, estava R$50 a caixa. Foi para R$120 a mesma caixa em 30 dias. Olha o que a situação, as condições climáticas fizeram com os preços do produto. E esse preço, quando você vai a um supermercado, ele está 3, 4 vezes mais caro. Porque o varejista ele vai comprar isso aí e vai repassar para tirar também o lucro dele, o ganho dele, né? Então por exemplo, esse chuchu que já sai a R$100, no atacado ele já sai a R$4,54. Então o consumidor vai adquirir um produto desse aí, no mínimo a R$7, R$8. É verdade. O quilo. Né? Pepino, mesma situação. Estava 80, foi para 100. Não subiu muito, mas subiu. Quiabo estava R$50 a caixa, né, Josué? Isso. Há um mês atrás. Agora bateu na casa dos R$80. Então, isso daqui, às vezes as pessoas falam assim, nossa, que caristia, as coisas estão muito caras, o preço está absurdo. Eu ia com R$100, comprava isso, agora eu vou com 100 e não compro nem metade às vezes. Mas, infelizmente, são uma série de fatores. Inclusive, a gente já falou aqui no nosso programa, tem condição climática, tem o dólar, tem uma série de fatores, né, José? Isso, os insumos todos eles são adquiridos em dólar, né? Então, o que é lamentável nessa história é que o produtor, por mais que aumente o custo dele, aumente o custo dos insumos, ele não consegue agregar esse custo no produto, porque o produto, quem vai reger o preço é a oferta e a procura. E não tem conversa. Não tem conversa. Esse é cruel, muito cruel. Olha, para você ter uma ideia aqui, vagem, no dia 10/9 estava R$40 a caixa. Fechou agora em R$120. Aí dá 300%. 300% a mais em um mês. Isso, preço para o produtor. Mas a rigor não dá um mês ainda, né? Não deu menos de um mês, pouquinho. Agora, está saindo aqui para o produtor a R$ 9,23 o quilo. Isso. Você vai pagar no mínimo R$18 a R$20 o quilo. Quer dizer, essa é a situação no geral que nós estamos vivendo. E, infelizmente, não tem como chiar. Não adianta você brigar com o produtor, porque o produtor talvez seja o que está ganhando menos em todo o processo. Na verdade, ele não está ganhando nada. Agora, lembrando que com o início dessas chuvas agora, a tendência depois dela, vamos dizer assim, se ela firmar um pouco, essa situação vai reverter, né? Mas é claro que agora vai esperar um pouquinho essa chuva começar a chover mais e cair com mais intensidade e mais constância para poder regularizar um pouquinho. Para a planta novamente se readaptar a uma nova situação. A planta vai se adequando a cada situação climática. É verdade. Então, quando começar a chover, ela vai se readequar agora a um novo processo. É verdade. Josué, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Se Deus quiser. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre as plantas medicinais que diminuem a ansiedade. É um minuto só e eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé,
para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é bioquímica, farmacêutica, ela é diretora do Hospital de Medicina Alternativa do Estado de Goiás e ela também é proprietária da Naturofarma. E nós vamos bater um papo muito interessante. Nós vamos falar sobre as plantas medicinais que ajudam a controlar um pouco a ansiedade. Doutora Mara Rúbia, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora aqui no nosso programa. E hoje, basicamente, é a primeira vez que nós vamos entrar para valer no nosso programa, ok? Ok. Muito obrigada. Obrigada a todos, né? Doutora Mara, a senhora vai falar sobre as plantas medicinais que controlam ou combatem, assim vamos dizer, que ajudam na ansiedade. Tem muita gente ansiosa, não tem? Nossa, o que mais tem, né? O que mais tem, né? Hoje a gente tem, assim, uma população a nível mundial, né? Nem podemos dizer nem que é a nível nacional, a nível mundial. A ansiedade está uma doença, assim, que está cada vez aumentando mais, né? E deixa a pessoa numa situação muito delicada. Esse estilo de vida moderno, né? Que, claro, que tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, né? Se por um lado a gente tem tecnologia, tem muita coisa importante aí, que está ajudando muito, mas por outro lado as pessoas estão ultrapassando os limites dela, do corpo, né? Corpo e mente, né? Do mente, está ultrapassando e isso está gerando, inclusive até na criança. Hoje as crianças já estão nascendo quase que com ansiedade, posso dizer assim. E uma coisa muito interessante que muita gente está deixando de lado, aquele homem lá de cima. Isso, exatamente. Às vezes as pessoas estão se afastando dos princípios e principalmente de Deus, né? É verdade. Doutora Mara, vamos lá. Nós sabemos que as propriedades rurais, de maneira geral, elas são farmácias a céu aberto. Muitas plantas que muita gente fala é mato, é praga, pode ser um baita de um remédio. E nós vamos falar justamente sobre isso. Nós vamos falar das plantas medicinais que combatem ou controlam a ansiedade. E nós começamos com o capim-limão e o mulungu. O capim-limão é uma planta, assim, bem tradicional, muito conhecida, né? As pessoas, geralmente, muitas até plantam em casa, mas existe... Ela é parecida com a erva cidreira, né? Ela é uma espécie de erva cidreira, né? Porque nós temos 3 espécies. Ela é uma das espécies que é chamada de erva cidreira. O seu nome vulgar é chamado de erva cidreira também, além de ser também conhecida como capim-limão. Aí nós temos a melissa e a centelha asiática. O mulungu, que a gente também vai falar, né? Também é uma planta muito boa para ansiedade. A melissa também, a centelha asiática, todas são plantas que ajudam, que combatem, que controlam, que diminuem os níveis de ansiedade. Noz moscada e camomila. Camomila é tranquilo, né? A camomila é uma planta, assim, não é muito da nossa região, mas é uma planta, assim, fácil de ser conseguida e tem um poder calmante, digestivo. Muitas vezes a pessoa que está muito ansiosa, ela começa a ter problema digestivo também, que às vezes descarrega no estômago, né? Então ela ajuda não só na ansiedade, dormir melhor na ansiedade, como também a questão digestiva, que melhora muito. Temos a passiflora. Uma planta também. A passiflora, é típica de onde? A passiflora é uma planta nossa aqui, brasileira, né? Muito... É o maracujá, né? A passiflora é o maracujá, é nosso maracujá. Quando a senhora me mostrou, eu falei assim, mas espera aí, isso aqui para mim é maracujá. É o maracujá. É a flor do maracujá. A gente usa, no caso da planta, as folhas, né? O chá das folhas, que tem o efeito medicinal calmante, tranquilizante, né? Diminui a ansiedade. Na realidade, é o nosso maracujá. Então, passiflora, para você que não conhece, como eu não conhecia, é o nosso maracujá.
E temos também o lúpulo e a valeriana. Essas duas plantas, elas têm poder calmante, tranquilizante, muito bom, muito utilizado, inclusive muito prescrito pelos profissionais, pelos médicos, pelos prescritores que atuam na área de plantas medicinais. Todas duas são plantas muito boas, com um excelente poder ansiolítico, dorme melhor, controla os níveis de ansiedade, assim, de uma forma bem interessante. Só que, assim, um pouco mais difícil de ser cultivada, porque não são muito plantas da nossa região, mas são plantas fáceis de ser adquiridas no comércio, né? Doutora Mara, o que a gente tem que deixar claro, você que está nos acompanhando, não vai sair feito doido fazendo chá e bebendo isso assim, adoidadamente não, que pode dar problema. E uma outra coisa, não coloque açúcar no chá que você vai fazer. Exatamente. Se você for usar a forma de chá, nunca utilizar açúcar, né? Você vai usar... É o natural. É o natural mesmo. Está ali. E no caso dessas outras plantas, se você não conseguir fazer o chá, tem outras preparações, tem cápsulas, tem pós, tem tinturas, tem outras formas de se utilizar. Até eu queria perguntar para a senhora o seguinte. Por exemplo, nós falamos aqui capim-limão, mulungu, melissa, centelha asiática, noz moscada, camomila, passiflora, lúpulo e valeriana. Se não encontrar isso aí na sua fazenda, existe... Ou se você não tiver condição de produzir no seu quintal... As farmácias de manipulação já tem isso aqui. Isso, a gente pode estar manipulando essas formas, entendi. A pessoa pode ir e procurar se está com um sintoma desse de ansiedade, porque muitas vezes, às vezes ela não precisa de tomar um medicamento mais forte, que ela pode se prevenir, né? Com isso aqui. Com isso aqui, com essas plantas. Resultado. E dá um resultado muito bom. Porque a nossa experiência já é de muitos anos, verdade. né? A gente trabalha com vários médicos, vários profissionais da área e a gente vê que os resultados que os pacientes realmente respondem muito bem. Bom, eu quero alertar que a doutora Mara é uma das pessoas que escreveu esse livro aqui, Essência da Saúde. É um livro que contém tudo o que você precisar sobre plantas medicinais, tem nesse livro. É um livro que eu assino embaixo, muito bom, e inclusive eu faço uso do que tem aqui. Muitas coisas você pode resolver com plantas medicinais. E se você quiser mais informações, é só você ligar no telefone 62 39 42 7711. 62 39 42 7711. Doutora Mara, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora. E a doutora Mara, ela vai continuar com a gente aqui, vai trazer cada coisa sensacional que eu tenho certeza que vai ajudar você. Doutora Mara, muito obrigado. Obrigada a você e obrigada a todos os ouvintes, né, obrigado. Da TV. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Com o seu exemplo de vida e conduta, você prega um melhor sermão do que com suas palavras. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.